gente, é um prazer, Alana, estar aqui mais uma vez, né? A gente cada dia mais fortalece essa parceria e sou muito grata por esse momento, por esse convite, né? Porque mais uma vez a AB é uma empresa que eu admiro muito, a determinação da Alana é algo que eu admiro muito. Mas que realmente, gente, a Alana é minha paciente, né? É algo que eu pego muito no pé dela em relação ao sono. Alana, mulher, tu precisa dormir. E ontem, né, quando eu vi que tu tava morta de empolgada na live, que tu fez uma live, né? E ficou empolgada com os resultados da live, postando 1 hora da manhã. Não, foi a palestra da Farma que eu fiquei até não sei que horas respondendo os recadinhos dos alunos, que inclusive já tem uns alunos por aqui. Seja bem-vindo, gente, à live. E Pronto, aí aí eu me dei nos projetos das novas lives, e fiquei em êxtase, super ansiosa, e o sono só veio 2h30 da manhã. E aí, pessoal, vamos pedir aí ajuda. Quem está assim também, coloca aí como no é que, legalzinho. como é Como é que que tá o está o sono de sono de vocês vocês? nessa quarentena, né? Porque é algo que a gente precisa conversar. E é algo muito importante, né, Alana? O sono. Total. E aí, vamos iniciar a Eu nossa tô colocando live aqui o ou espera mais título, um tá? pouquinho? Deixa eu só Certo, colocar aqui o título. Um certo. minuto. E aí, gente, façam a interação aí, como é que tá o sono de vocês nesse período de quarentena? Ou vocês sempre tiveram um problema com sono? Porque assim, no consultório, isso é muito comum, né? Eu pego muitos pacientes, assim, isso acontece sempre, que tem muito problema com sono. Então, digam aí como é que é o sono de vocês. Vocês estão dormindo bem? Não estão dormindo bem? Façam interação conosco. Eu falo, Juliana, amo. quando você estava fora, oi, Juliana. Quando você estava fora, Thaís, eu estava falando um pouquinho da minha. Eu acho que tu pegou, né? Da minha, que realmente está sendo um pouquinho difícil. Eu tinha um horário, né, determinado para chegar no escritório, para determinar a nossa rotina, a gente conseguia fixar melhor quando a gente trabalha com deslocamento, né? Em casa fica um pouco mais flexível e acaba que você tem um pouco menos de disciplina, né? Aí uma coisa que me ajuda é realmente a atividade física pela manhã. Eu consigo, tá conseguindo ficar menos mal. Mas vamos para o assunto, né? A Marta botou aqui que está muito ruim. Ui, a qualidade do sono dela. Mas isso, a Márcia, minha Vida normal paciente também. Eu acho ótimo porque eu fico só vendo aqui os meus pacientes se entregando. Thaís, me conta. Primeiro, como é que o sono ele vai interferir na composição corporal? Pronto. Gente, isso é um ponto muito importante, né? Porque 99%, Alana, das pessoas que hoje entram no consultório buscam emagrecimento, né? Tem as Uhum. pessoas que buscam massa muscular, a gente vai falar sobre isso, mas a maioria busca emagrecimento. E eu escuto muito dos pacientes, mas eu já como tão pouco, mas eu já faço atividade física e mesmo assim eu não emagreço tanto. E aí, quando a gente entra no quesito qualidade de sono, a gente percebe que o sono da pessoa é muito ruim. Ou seja, os, né, que mostram estimulam o acúmulo de gordura, principalmente gordura visceral, que é a gordura abdominal. Ou seja, aquelas pessoas que vivem reclamando, Thaís, a minha barriga está muito aumentada, se incomodam muito com a gordura abdominal, geralmente são pessoas que têm um sono muito ruim. A gente consegue fazer essa associação no consultório. Então, o sono está totalmente relacionado com o aumento de gordura, um sono irregular. Então, gente, é base. É fundamental que a gente tenha um sono bom se a gente quer qualidade de composição corporal. Então, se você está aí escutando e você quer perder gordura, você precisa ter um sono de qualidade. Outra coisa, não existe ganho de massa muscular, e aí eu vou para um outro lado, Alana, porque também existem pessoas que buscam
o foco em ganho de massa muscular, porque hoje em dia todo mundo quer ser definido, todo mundo quer ter uma qualidade, até mesmo os idosos, né? Uma qualidade de massa muscular. E quando a gente parte para esse princípio, não existe ganho de massa muscular quando a pessoa tem um sono ruim. Ou seja, independente do seu objetivo, seja perder ou seja ganhar, o sono tem que estar bom, né? O sono tem que ter uma qualidade. Ah, deixa eu só fazer um parênteses, é meio fora do script, ô Thaís. O que é que você define como um sono de qualidade em relação a qualidade e quantidade, eu acredito, né? Mas o que é ter Isso. qualidade no sono? Fala um pouquinho desse conceito. Quantidade é o mais sono, né? Quantidade e qualidade, eles andam juntos. A quantidade, muitos estudos mostram, muitos, que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm várias complicações, principalmente em relação à composição corporal, né? Em relação ao ganho de gordura. Pessoas que eu escuto muito no consultório, Thaís, mas eu consigo dormir 6 horas e fico bem, consigo dormir 5 horas. Gente, mas a gente é movido por uma série de hormônios. Acho que a imagem não tá boa. A imagem da Alana para mim também não tá boa. Vocês estão me ouvindo bem? A minha imagem E não me tá vendo boa? bem? Não, tá falhando. Pronto, acho que A agora da melhorou, Alana tá né? travando. Não, é porque Foi, eu agora saí aqui. melhorou. Vocês estão me ouvindo? Pronto, tá ótimo. Obrigada, Pronto, pessoal, pelo feedback. eu acho que agora deu certo, né? Uhum. Sim, então eu estava falando sobre quantidade de sono, né? Muita gente, Alana, fala que dormir 4 horas por noite fica bem. Só que não é bem por aí, né? Por mais que você se sinta fisicamente bem, o seu corpo é movido, o nosso, né? Por uma série de hormônios. E os estudos mostram que 4 horas de sono não é suficiente para que todos os nossos hormônios sejam sintetizados, que a nossa capacidade mental, tudo, seja recuperado em 4 horas de sono. Então, por mais que você fique bem com 4 horas de sono, essa quantidade não é adequada, principalmente quando a gente pensa em composição corporal, certo? Aí vem aquela história. Inclusive, alguns estudos mostram que quem dormiu 6 horas e meia, mesmo assim ainda teve histórico de compulsão alimentar durante o dia. Ou seja, às vezes a pessoa não tem noção, mas essa instabilidade do sono vai fazendo coisas durante o dia que ela nem se toca que tem relação com o sono, entendeu? Então, primeiro ponto, o que os estudos mostram? Que a gente precisa dormir de 7 a 8 horas por noite. 8 horas é um valor ideal, certo? Para que a gente tenha um descanso, uma recuperação, enfim. Então, essa é a quantidade de horas ideal, é uma quantidade de hora ideal, e isso é um desafio, né? Porque hoje em dia todo mundo tem uma vida muito corrida, todo mundo quer fazer tudo 24 horas por dia, e dormir acaba não se tornando uma prioridade. Então, esse é um ponto importante se eu quero emagrecer, se eu quero ter qualidade de vida. E outra, gente, qualidade de sono. Se você é uma pessoa, Thaís, o que é qualidade de sono? É você dormir bem, E dormir apagar, não tranquilo ficar e não acordando. acordar. Isso, e não ficar acordando durante a noite. Porque se você é uma pessoa que você acorda várias vezes durante a noite, inclusive para fazer xixi, né, várias vezes, isso pode ser um problema, né? Isso pode ser uma sinalização que o seu corpo não tá bem, que você não tá conseguindo atingir o ápice do relaxamento. Então a gente precisa dormir bem, em termos de quantidade, né, de horas, e bem em termos de qualidade também. Não adianta a gente dormir 8 horas e passar 4 horas, 4 vezes por noite acordando. Isso não é qualidade. Eita, Thaís, tem uns pacientes teus sem futuro entrando aqui na live.
Tem, eu tô só vendo, eu tô só vendo. Acho que ele, a gente não vai querer levar cara online, não, ao vivo, não. Vamos lá. E aí, quais são as dicas que você tem para ter esse sono contínuo e em 7, 8 horas? Pronto. Para ter Então a uma gente já fala, qualidade e uma quantidade boa de sono. Um então a tempo gente bom de já sono. já falou, né, dessa qualidade e existem algumas técnicas que aí é um desafio, mais uma vez. Mas eu acho, Alana, falando um pouquinho da quarentena, que a quarentena veio para nos mostrar que muita coisa do que a gente estava fazendo tá errado, né? A gente não se importa muito com os horários, nem com o sono. Então eu acho que essa pausa meio que é necessário para a gente reavaliar a nossa qualidade de vida mesmo. E aí vem o desafio da higiene do sono, porque quando a gente coloca isso para os pacientes, mas é muito difícil. E não, gente, é só mesmo um hábito. Se você for fazendo uma atividade por vez, do que eu vou falar aqui agora, acaba que com o tempo vai se tornando algo prático e você vai fazendo de uma forma super tranquila, né? Então, minha primeira dica, anota aí, primeira dica é determinar horário para dormir e para acordar, certo? Então, mesmo que você fale, né? Mesmo que, Thaís, eu determinei esse horário e. Opa, caiu aqui. Eu determinei esse horário e eu não consegui. Ok, tudo bem, não tem problema. Mas que a gente tente atingir essa rotina, né? Então, o primeiro ponto, e aí isso vai para tudo, Alana. Vai para uma qualidade de dieta que você queira fazer, vai para o trabalho que você queira ter, para a qualidade, a gente precisa ter rotina, né? É necessário que você desenhe o planejamento do seu dia, que você escreva, né? De tal hora a tal hora eu vou fazer isso, de tal hora a tal hora eu vou fazer isso. E se você quer qualidade de sono, você precisa anotar a hora que você vai acordar e a hora que você vai dormir. Isso é extremamente importante. Por quê? O seu corpo vai pedir isso quando você começar a ter o costume, né? Começar a ter o hábito. O próprio corpo vai na hora de acordar. Então, esse ponto é um ponto importante. Não sei, eu vou dormir de 8, de 10 da noite às 6 da manhã, de acordo com a sua realidade. Ou eu vou dormir Aí 11. eu acho 8 horas muito tempo. É um terço do meu dia, gente. Como é que eu É vou dormir muito 8 tempo. horas? Mas tem que dormir. Pode precisar um pouquinho no final de semana ou não, você dorme menos, tipo 5, 6 horas, no final de semana dorme um pouquinho mais, vale Não não. compensa. E isso aí, essa pergunta é muito boa, Alana, porque não compensa, gente. Inclusive, quem dorme, que vigias, né? Que mesmo que passam a noite acordada e quando chegam em casa, pessoas que trabalham ou plantão, enfim, pessoas que trabalham no período da noite, que chegam em casa na manhã e dormem, os estudos mostram que essa pessoa não recupera em termos de hormônio, em termos de qualidade de composição corporal. Essas pessoas, elas acumulam muito mais gordura, elas têm muito mais dificuldade de perder gordura. Ou seja, isso nos mostra que o sono não é reposto, por mais que eu diga assim, eu vou chegar de manhã e eu vou dormir 8 horas direto, né? Quando eu chegar de manhã. Então, dessa forma, não recupera. Thaís, no final de semana eu vou dormir um pouco mais. Não, também não funciona assim, né? Essas horas precisam ser diárias. A partir do momento que a gente tenta recuperar no final de semana, aí a gente já passa do horário que precisaria para dormir. Então, isso também não é interessante. Não é interessante a gente também passar 10, 11 horas dormindo, né? Porque existem pessoas que também têm essa rotina. E aí também já não é interessante. Thaís, tu acha interessante a gente deixar as perguntas para o final ou a gente vai colocando? Porque desde o comecinho tiveram algumas perguntas e eu acabei deixando. O que é que você É melhor acha? pro final, é melhor pro final, né? Que a gente tem muita coisa para conversar, Hum. então acho que A é gente... melhor no final. Pronto, ok. Vamos lá. Pronto. Então, primeira dica, determinar horário para dormir para acordar. Segunda dica. Isso. Por mais que fale, certo? Você não é obrigado a acertar ali 100%, mas você precisa determinar. Segunda dica, só ir para a cama na hora de dormir.
acontece? O que é que a gente costuma fazer? E aí eu também me incluo. Vai pra cama, aí liga a luz, aí fica conversando, né? Fica conversando, aí liga o celular, aí vai ver as mensagens, aí começa a ver o Instagram na cama. Isso não é interessante, Alana, principalmente para as pessoas que têm insônia. Por quê? Porque você está ativando hormônios ali, principalmente com a luz, que aí esse ponto eu vou tocar também, que vai fazer um péssimo resultado na qualidade do seu sono. Então, quer ver o Instagram, quer ver as mensagens, olha isso no sofá, para o corpo, né, para o cérebro entender que aquele lugar é o local de ver as mensagens e que a cama é um local para dormir. Então, esse ponto é importante. Deixa para ir para a cama só realmente quando você já for desligar tudo. Não fica trabalhando ali na cama, né? Porque isso acontece muito também. Deita na cama e fica com o notebook trabalhando. O corpo nunca vai entender que ali é o local para ele dormir. Então, não é interessante para ele ter o descanso, o repouso, né? Quer ver mensagem? Quarto. Esse ponto é muito importante. Eu sei que muita gente faz. Excelente. Terceira dica. Pronto. Atividade de relaxamento após o jantar. O ideal, né, como eu falei, é que a gente precisa ter uma rotina de horário de acordar e horário de dormir. E o ideal é que a gente também tenha 8 horas, ou que eu vou determinar que eu vou jantar 6 horas, 7 horas, não sei, o seu horário, de acordo com a sua rotina. Mas que depois disso, você não vá mais fazer atividades que tenham papel estressor, né? O ideal é que depois desse momento a gente faça atividades que vá relaxando o nosso corpo. Tipo o quê? Uma excelente opção para fazer nesse horário, meditação, né? A gente pode deixar para fazer uma meditação depois desse horário de jantar. Inclusive, tem umas maravilhosas no YouTube de relaxamento. Quando eu estou com dificuldade, né, de pegar no sono, eu coloco, ajuda bastante. Você coloca meditação para dormir, aparecem várias. E também tem os aplicativos, né? Mas a do aplicativo, enquanto a Thaís volta, que está travado dela, mas a dos aplicativos, eu utilizo um da Natura, um aplicativo da Natura de meditação. Teve uma seguidora aqui que indicou o Meditopia, mas eu não testei ainda. E tem muitos canais bons para a gente iniciar a meditação, né? Eu já tento, né? Porque não é tão simples, né? Mas dá para fazer, você se conectar. Eu tento fazer há um ano, né? Comecei com cinco minutinhos e você vai aumentando. No próprio aplicativo, ele vai te direcionando. Vamos ver se a Thaís volta. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. E aí ele vai direcionando, aumentando o tempo, é bem bacana. Tem uns aplicativos fantásticos para meditação. Então, para quem está entrando, gente, só recapitulando as dicas que a Thaís já colocou aqui, como você ter uma qualidade do sono, né? É importante você determinar um horário para entrar e um horário para entrar, um horário para dormir, para acordar. Segunda dica foi só ir para a cama na hora de dormir mesmo, tá? E fazer uma atividade relaxante após o jantar. E aí ela retornou agora para falar a quarta dica. Pronto. E aí a gente, só voltando um pouquinho, Alana, a gente falou sobre a meditação. Nesse horário é um horário bom também para fazer uma leitura de um livro que você gosta, né? Algo que edifica, ou até mesmo para assistir um filme, né? Realmente uma coisa que seja para relaxamento, determinar, eu vou trabalhar, não sei, até 8, 10 horas, depois desse horário eu vou jantar, e depois do meu jantar eu vou fazer alguma coisa que faça relaxamento, eu vou evitar ter alguma atividade estressora. Isso é importante para a nossa qualidade do sono. Certo?
E aí a conexão tá um pouco ruim, mas eu acho que vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Pronto. Aí um outro ponto importante, Alana, iluminação. E eu considero esse um dos mais importantes. Gente, eu vejo muita gente falando, Thaís, eu não consigo dormir bem à noite, eu deito e o sono não vem, não tenho qualidade de sono, não consigo dormir bem à noite. Aí quando a gente vai investigar, a pessoa deixa a luz do banheiro acesa, ou a pessoa dorme com a televisão ligada, ou a pessoa dorme e a luz do ar-condicionado, enfim, existe alguma luz, ou a luz da janela. Isso é muito comum também, porque às vezes a pessoa não usa uma cortina que seja blackout, né? E acaba que a iluminação da janela passa muito. Gente, isso é extremamente importante. Por quê? Muita gente até diz assim, mas o que isso tem a ver, né? É porque a nossa melatonina é absorvida muito pela pele. Quando a pele encontra luz, né, no período noturno, os nossos hormônios não entendem que aquele horário é o horário de dormir. Então a qualidade do sono fica completamente comprometida se existe alguma passagem de luz. E aí, gente, acreditem, até a passagem da luz do ar-condicionado pode ser um problema. Então é interessante que você vede essa luz, que a iluminação da janela seja vedada. Falando bem cearense, Alana, tem que ser um breu. Adorei. Tem que ser assim, bem escuro. Aquelas fitinhas pretas, eu esqueci o nome da. É bacana para colocar, né? Para vedar, né? É isolante, né? Fita isolante. Pretinha. Fita isolante. Me incomoda muito, Luiz. Eu apago tudo. Blackout total. Pois é. E aí eu escuto muito isso de pessoas que inclusive dormem e deixam a luz do banheiro acesa, entendeu? Ou deixa a luz do abajur acesa. Essa prática realmente não é interessante. Os nossos hormônios não trabalham bem. Os hormônios noturnos, né, que sejam aqueles que nos ajudam a dormir, não trabalham bem em ambiente iluminado. Então não é interessante. Certo? Ok, então horário para dormir e horário para acordar. Só ir para a cama na hora de dormir mesmo. Atividade de relaxamento após o jantar. E cuidar da iluminação, né? Fazer realmente um blackout. Fazer uma estrutura mesmo para que fique tudo, né, com iluminação zero. Quinta Isso, dia... Pronto, aproveitando, né, que você puxou para essa parte de estrutura, Alana, estrutura não só da iluminação, mas do ambiente também, né? É interessante que a gente coloque que o ambiente esteja limpo, né? Por quê? Porque ali vai gerar um relaxamento. Gente, querendo ou não, o nosso quarto, né, a cama é um local que a gente passa boa parte da nossa vida. Né? Se a gente tem que dormir 8 horas por dia, quanto que isso não vai dar no final, né? No fim da nossa vida? Então é realmente um local, por mais que a casa esteja toda bagunçada, mas é um local que você precisa priorizar que estejam com lençóis de cama limpos, né? Não precisa ser do melhor, mas precisa ser limpo, que o ambiente esteja bem arejado, né? Durante o dia ali tem a circulação de ar. Então é interessante que você também observe a altura do seu quarto, né? Se tá tudo organizado, se tá limpo, se a cama é confortável. Então, esses pontos são extremamente importantes quando a gente pensa em qualidade de sono. Interessante. E a quinta dica, Thaís? Pronto. Essa dica vai pegar bem no teu calo. Não me entrega, não. Gente, bebidas com cafeína depois de 5 horas da tarde. Aí o que é que eu pego no consultório? Doutora, mas eu tomo café à noite. Meu jantar é café com leite, café com pão, café com alguma coisa. E eu não tenho problema. Tem, gente, tem problema na síntese hormonal. Então, depois de 5 horas da tarde, não é mais interessante que a gente utilize bebidas que tenham quantidades elevadas de cafeína. E aí entra o quê? Café,
chá mate, chá preto, né? Essas bebidas não são refrigerante. Quando a gente vai investigar, tem um monte de gente que nem toma café. Mas aí quando é lá no não sei que horas da noite, eu jantei e eu tomei Coca-Cola junto. Né? A gente escuta muito esse relato. Eu jantei e eu tomei refrigerante e aí o sono já não tem tanta eficácia. Então, essa dica, olha a massa se entregando. Essa dica é primordial. Depois de 5 horas da tarde, evitem bebidas que tenham alto teor de cafeína, certo? Isso é muito importante. Eu vi maravilhosa. Certo? Show. E agora vamos entrar na parte de alimentação e suplementos. Só fazendo um parênteses, já que agora nós vamos entrar na parte mais individualizada, a Thaís, ela é nossa speaker, né, de vários cursos. Ela foi uma das speakers do workshop Individualize Scientific e também ela é speaker do AB Prescription 3D, que são cursos, né, para profissionais aprenderem a trabalhar, a personalizar a prescrição. Não que prescrever produto pronto, né, produto lá de drogaria ou de loja de suplementos seja ruim, mas saber dosar, né? Entrar na necessidade da pessoa, entrar a frase do workshop Individualize Scientific que vai ocorrer esse ano, online, nem te falei ainda, né, Thaís? Ou a Luana já entrou Sabendo da novidade agora. Tô sabendo da novidade agora. Enfim, eu pensava até que a Luana já tinha conversado contigo. Mas esse olhar que a Thaís tem, gente, a Thaís tem um olhar muito individualizado. Eu acho incrível, não é à toa que ela é uma das nossas speakers, né? A frase do workshop individualizado que a gente coloca, né, é que cada indivíduo é único e cada célula merece um tratamento individualizado, ponto, né? E aí, quando vai para entra em todas as estratégias esse olhar individualizado, embora o meu problema com a demora do sono vir e está relacionado a um fator, a sua já está relacionado a outro fator. As consequências em mim é diferente das consequências que pode proporcionar em você. Enfim, e agora a gente vai entrar num assunto que requer muita individualidade, Thaís. E eu queria que tu falasse um pouco, até para... Eu acredito que tem profissionais aqui também, né, nos assistindo, até para você contribuir com o olhar clínico dos profissionais em relação à conduta, né, tanto em relação ao plano alimentar, quanto em relação à suplementação individualizada, quando necessário, né? Você trabalhar como forma adjuvante aí no plano alimentar prescrito, né? Pelo Nutri. E aí, ela vai já voltar, gente. Segurem aí. E aí, tem suplementos, gente, a alimentação é fundamental, mas tem suplementos que não controlado, ela vai já voltar, Bruninha. Tudo bem, Bruninha? Então, tem suplementos eu não gosto de falar naturais, porque, enfim, natural mesmo é alimento, né? Mas tem suplementos que são derivados de plantas, tá? Não deixam de ser naturais, mas são processados. Extratos de plantas, né? Que podem ajudar mesmo como um coadjuvante na melhoria do sono. Inicialmente, né, pode ser um potencializador de você incluir esse hábito, tanto a questão da relação de hábitos, o fato de você entrar, deitar mais cedo, tanto em relação ao aumento da qualidade do sono. Não confunda com drogas, né? Drogas que para você dormir, gente, eu sou totalmente contra. Mas, claro, tem pessoas que, enfim, cada um tem sua individualidade, se necessário, ok. Mas entra aí no uso irracional de medicamentos. Minha mãe toma controlado. Eu que já estou em farmácia, eu via muito isso, né?
doutora, eu peguei um medicamentozinho controlado para ver se eu durmo melhor, porque eu não estava conseguindo dormir. Então, sou totalmente contra. Eu sou farmacêutica, mas nesse aspecto eu sou totalmente contra o uso de drogas. E a Thaís, né, ela vai dar dicas, né, de combinar a alimentação e também a conduta dela. Ela vai falar um pouco da conduta dela em relação à questão de suplementos, a prescrição de suplementos, tá? Que se torna fundamental para muitos pacientes. Ela já passou, já trabalhou com várias estratégias comigo. Total, Bruninha. Gera dependência, pode promover, tem a tolerância, muitas vezes a dose. É igual cafeína, né? Cafeína, você vai tomando e com a dose não vai ser suficiente para te deixar em estado de alerta. Por isso tem gente que toma litros de café. E é o que vai causar ainda essa dependência, né? A tolerância. Aquela dose já não vai ser mais suficiente. E isso gera um ciclo. Então, principalmente quando você não tem um acompanhamento de um profissional, né? Um profissional da saúde, né? É muito complicado. Então, assim, primeiro ponto, recorre mesmo à base, gente. Trabalhar a base. Quer aumentar a qualidade do sono? Eu, particularmente, eu tenho um sono muito bom. Eu tenho o mau hábito, né, de não desligar antes, porque eu sou muito pilhada. Mas eu, particularmente, eu tenho, principalmente quando eu faço exercício físico, né? Quase que diariamente eu faço exercício físico também para eu tentar desligar, bater logo aquele cansaço e desligar o quanto antes, porque senão eu tenho essa dificuldade de parar. Mas, olha, ela voltou. Falando dessa minha experiência, né, a Thaís, ela já entrou com algumas estratégias que, nossa, fez toda a diferença de suplementos e fez toda a diferença na minha rotina, né? E ela vai contribuir aqui um pouquinho com a conduta dela, tá? Em relação a estratégias para aumentar o sono, tá? Vamos lá. Pronto. Estão me ouvindo? Pronto, sim. Pronto, a conexão tá muito ruim. Eu acho que também por conta do Mas horário mesmo, já Alana. está finalizando, né? Então vai tranquilo. Pronto. Eu quero fazer uma dica final sobre as questões que a gente colocou, se der tempo, Alana, mas eu vou deixar para ver se alguém pergunta. Em relação a suplementos, né, gente? A gente, como a Alana disse, ela frisou bem a parte da individualidade. Então, realmente, cada um é cada um. Tem gente que não dorme porque é ansioso, tem gente que não dorme porque realmente não consegue ter relaxamento para dormir, tem gente que não. São vários os aspectos que estão relacionados aí ao sono. Então, a gente precisa conhecer a história do paciente, a gente precisa, enfim, uma série de fatores, certo? A alimentação precisa ser saudável, precisa ser equilibrada, independente do objetivo. Ah, não quero emagrecer, mas quero ter uma qualidade de vida, então a alimentação é extremamente importante. E aí, Alana, dentro da alimentação, pensando um pouco na parte natural, a gente pode investir nos chás, né? Os chás são altamente bem-vindos. Eu fiz uma live esses dias sobre a questão dos chás, e aí isso pode ser até uma estratégia no pós-jantar, né? Que a gente falou sobre algumas estratégias para relaxamento. E a gente pode pensar em um chá que promova isso. E aí eu acho interessante nesse momento pensar em uma camomila, pensar em uma melissa, pensar em um mulungu. Eu acho o mulungu fantástico. Eu acho que ele é assim perfeito para a questão sono. Então, eu acho isso interessante. Outro ponto, a gente pode fazer misturas, né? Erva doce com camomila, enfim. Então, eu acho que os chás, eles ajudam muito, né? E dependendo do caso, Thaís, mas eu tenho um quadro mais acentuado, mas realmente queria utilizar alguma coisa mais natural, né? Pensando em manipulação, né, de plantas, que aí a gente consegue uma concentração maior, né? Consegue uma concentração melhor em relação aos chás. A gente também pode pensar nessas que eu falei, né? A gente pode pensar na passiflora,
a gente pode pensar na melissa, no mulungu, na camomila. E aí, Alana, falando de alguns ativos mais específicos, né? O ProSleep, ele veio com uma proposta fantástica. Eu acho ele muito interessante, né? Eu tive uma boa experiência com a Relora, viu, Thaís? Relora é fantástico, modulador de cortisol. Então, a gente também pode pensar em Relora, pode pensar em Rhodiola. E a gente também tem que pensar que o sono é uma construção diária, né? Que a gente pode utilizar suplementos que façam modulação pela manhã para que esse sono à noite venha. Ou seja, Thaís, eu tenho um paciente que ele tem alteração de cortisol. Quais são os sinais? Aquele paciente que vive cansado, aquele paciente que acorda de manhã e parece que um caminhão passou por cima dele, parece que ele nem dormiu. Por mais que ele durma 8 horas por noite, mas ele acorda sempre cansado. O despertador tem que despertar 1 milhão de vezes para que ele possa levantar. E aí isso pode ser uma alteração de cortisol. Ele demora muito para acordar. Então, às vezes, usar um Panax, um Panax Ginseng aí de manhã, pode ser uma estratégia boa se o paciente tiver alteração de cortisol, para que ele venha dormir bem à noite. Então, não necessariamente a gente precisa pensar em um suplemento especificamente à noite para que o paciente venha dormir. A gente pode pensar no dia todo dele. E aí, o Relora de manhã, eu acho ele fantástico também por conta dessa modulação de cortisol. Ele melhora até a questão da compulsão alimentar também. Ele é uma estratégia bem interessante. Eu tive que aumentava. Quando eu tomei Relora, o sono vinha mais rápido, né? Eu até às vezes evitava tomar porque eu queria trabalhar e não queria que o sono viesse logo. Olha, eu me entregando. E outro que eu tive experiência foi o Aitânia Sonífera. Gostei. Em relação à qualidade do sono. Eu senti que eu dormia bem melhor e acordar disposta. Aí, deixa eu só aproveitar um gancho. Em relação à questão de deficiências de vitamina e minerais, né? Quais são aqueles Aqui que falhou um podem pouquinho. estar relacionados ao sono? Aqui falhou um pouquinho, não consegui ouvir. Em relação à suplementação de vitaminas e minerais, né? Em relação à deficiência de vitaminas e minerais. Qual é do olhar mesmo clínico, né? Quais são aqueles que você tem um cuidado maior, né? E correlacionar para a melhora também da qualidade do sono. Pronto. E aí, eu acho que o queridinho, né, quando a gente pensa em sono, é o magnésio. E aí, mais uma vez, Alana, eu trabalho muito com níveis ideais. Chega um monte de paciente dizendo que tem alteração de sono e tem magnésio no limite mínimo, 1,9. E acha que o magnésio está dentro da referência. Então, tá bom. Não tá bom, gente. Se você tem alterações e os exames estão dentro da faixa de referência, os exames falam sobre você. A gente precisa investigar. Então, magnésio, eu acho fantástico quando eu penso em sono. E ele tem que estar no nível ótimo para que o sono tenha uma recuperação completa, e o nível ótimo aí é em torno de 2,2, 2,4. Então, magnésio é interessante. Outra vitamina extremamente importante, B6. Na verdade, a gente tem que pensar no trio que compõe a parte de serotonina, né? Que é o neurotransmissor que vai dar bem-estar, sensação de relaxamento. Então, se eu não estou bem com B3, se eu não estou bem com B6 e se eu não estou bem com B9, né? O sono não vai ter qualidade. Por isso que eu digo, Alana, a importância da alimentação e a importância até dos exames bioquímicos. Porque cada um é um. O seu sono pode estar deficiente porque você tem deficiência de magnésio. O meu pode estar deficiente porque eu tenho deficiência de B6 ou de B9, enfim, isso é muito individualizado, mas são vitaminas que a gente precisa, né? Vitaminas e minerais que a gente precisa dar uma certa atenção, porque vão melhorar muito a qualidade do sono. E aí eu penso nisso, né? Eu penso em B6, eu penso em B3, eu penso em magnésio, eu penso em selênio também, em zinco, que são fundamentais para a melhora dessa qualidade do sono. E aí muita gente já pensa de cara no triptofano, né? A gente vê muito isso. Ah, vamos suplementar de forma imediata o triptofano. Mas se o triptofano não tiver a base, que é isso que eu falei,
Não vai resolver nada. Então, o que é que eu vejo na prática? Muita gente suplementando o triptofano e continuando com o sono ruim. Por quê? Porque não tem B6, porque não tem B3, porque não tem os cofatores. Então, se eu não tenho os cofatores, isso não vai funcionar de uma forma eficiente. Bacana, muito bom. Thaís, eu acho que a gente. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Gente, as lives com a Thaís voam. Temos 10 minutinhos. Fátima, Muita doida, o povo lindo. informação, meu Deus. Que maravilha, que live Muita rica. informação. Deixa eu te falar. Aí eu vou aproveitar. Pode falar, pode continuar. Falhou um pouquinho. Não, pode. Me guia. Não, pode fazer as suas observações, né? Complementar aí o que você gostaria, que aí depois a gente dá uma olhadinha aqui nas perguntas. Pronto. Vamos liberar aí, né, para o pessoal começar a perguntar, Alana, mas aí eu quero fazer uma pontuação muito importante, que eu estou vendo alguns pacientes meus aqui, e como eu conheço a história de cada um, eu quero comentar sobre algo importante. Bebida alcoólica para dormir. Isso é uma pergunta muito comum. Ah, Thaís, eu chego muito estressado, eu tomo um vinho, eu relaxo e consigo dormir. Não é isso que a gente escuta? Ou então eu tomo uma cerveja, consigo relaxar e vou dormir. Isso é bom? Será que é bom, meu povo? É uma prática muito ruim e perigosa. Certo? De fato, a bebida vai dar um relaxamento. De fato, se você tomar a sua dose de vinho... Olha, tá falando de mim. Vocês estão se entregando, viu? Eu não tô falando de ninguém. E aí, sim. Então, esse relaxamento, de fato, naquele momento vai acontecer e você realmente vai conseguir dormir. Só que qual é o problema disso? Nós temos muitos estudos na literatura mostrando que o uso de bebida alcoólica anterior ao sono, né, um pouco antes do sono, promove aumento da frequência cardíaca enquanto você está dormindo. Isso é extremamente perigoso quando eu penso em infarto, né? Quando eu penso na saúde cardiovascular, né? Não é interessante que no momento que você esteja dormindo você tenha picos de taquicardia. Então, é um ponto que a gente precisa dar atenção. Outro ponto, que eu inclusive já até comentei com você, Alana, que por muito tempo, vários médicos, enfim, profissionais, colegas da gente, prescreveram uma taça de vinho porque prevenia câncer, né? Porque ajudava na saúde cardiovascular. E não é bem assim. Já tem estudo mostrando que uma taça de vinho por dia já é o suficiente para promover câncer de estômago, né? Para piorar quadro de câncer de estômago. Então, a gente tem que pensar a frequência cardíaca. Outro estudo recente que aconteceu, eles viram a quantidade de bebida, né? E a recuperação do sono, como era a qualidade desse sono quando a pessoa dormia. E eles viram que pessoas que bebiam uma quantidade pouca, né, tipo uma taça para dormir, eram pessoas que recuperavam menos 9,3% do sono. Ou seja, um sono bem comprometido. E pessoas que bebiam numa quantidade mais alta, que bebiam muito, tinham em torno de 40% de sono comprometido. Não conseguiam recuperar esse sono. Então, às vezes, a gente pensa numa estratégia para aquele momento e isso é ruim. Fora que também promove relaxamento de parte gástrica, e isso pode promover a apneia, enfim. Não é uma estratégia interessante. Perfeito, muito bom. Vamos abrir para as perguntas. Então, desde o comecinho já tinha algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo. Tu consegue subir aí? Deixa eu ver aqui. Não consigo porque eu saí várias vezes, né? Eu tô vendo aqui a da Juliana, vou responder a dela. Vai respondendo que eu vou buscando aqui mais. Certo. A Juliana perguntou se tirar a soneca. Eu acho que foi a Marília, a questão da atividade física, se a atividade física, o horário da atividade física pode influenciar no sono. Certo. Gente, se quiserem repetir a pergunta, tá? Porque eu realmente não estou conseguindo visualizar, não. Facilita, né? Ó, em relação à pergunta da Marília, eu vou já responder a pergunta da Juliana também.
Ela perguntou se o horário do treino influenciava. Influencia bastante. Porque a gente tem que entender que no momento que a gente treina, a gente aumenta a frequência cardíaca, a gente libera alguns hormônios, né? Que são excitatórios, ou seja, que vão nos deixar no horário, no estado de alerta, né? E aí isso pode não ser interessante se eu faço uma atividade física muito tarde, né? Thaís, eu tenho um problema com sono e eu vou fazer uma atividade física 9 horas da noite. Lógico, que tem gente que só tem esse horário para treinar. E diante disso é melhor treinar do que ficar sem treinar. Mas se você tem a possibilidade de escolher um horário para treinar, sempre é melhor durante o dia. E de manhã de preferência, certo? Porque aí vai promover o relaxamento do corpo durante o dia, você vai render melhor, vai fazer suas atividades melhor durante o dia e à noite você deixa para o seu descanso. Se você tiver condições de fazer isso, de fato, treinar pela manhã ou durante o dia, né? Mas de manhã, de preferência, é bem melhor do que treinar à noite, principalmente se esse treino for 9, 10 da noite, como eu tenho alguns pacientes que fazem. Perfeito. E aí a Juliana também perguntou, não foi? Se tirar soneca durante o dia influenciava, né? Se contava nas horas, nas 8 horas. Não conta. É a mesma pergunta lá da Alana, né? Que se ela dormisse, se ela ficasse dormindo só 4 horas, 5 horas, e para recuperar no final de semana. Não, não recupera, gente. Não recupera. E outra coisa, cochilar durante o dia pode ser, inclusive, um grande problema, certo? Para o sono. Porque se você tira cochilos, e isso acontece muito com pessoas idosas, porque elas não querem deitar na cama e ficam ali no sofá cochilando, vendo a TV. Isso é um problema, porque à noite você vai ter reclamação da qualidade do seu sono. Então, não acho uma opção interessante. A gente não consegue dormir de qualidade à noite. E não acho uma opção eficaz. Excelente. Thaís, eu acho que é isso de perguntas. Queria te agradecer, né? Por mais uma vez estar aqui conosco, você sempre muito disponível. As lives, sou suspeita para falar, né? Sempre muito enriquecedoras. Na primeira vez, como tu foi uma das primeiras pessoas da live, acho que na primeira semana, eu acho que eu não te enviei a cápsula virtual do sucesso, né? Eu vou te enviar aqui, ó. Escolhe um dessas 3, manhã, almoço ou noite. Destravou. Manhã, almoço ou noite? Alô? Noite? Não, noite. Pronto, não tá saindo. Mas vai dar certo, gente. Deixa eu abrir aqui a cápsula dela. Ai, gente, e agora? Tentar apoiar aqui o celular aqui. Abrir aqui. Vamos ver qual é a frase. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje. Tá, escutou? Escutou, não? Eu vou escrever. Seu futuro é criado pelo o que você faz hoje. Eu vou escrever, eu vou colocar e vou te marcar, viu? Pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Thaís, pela sua participação. Amanhã tem mais, né? Mais live, fica em casa com a B. Essa semana vai ser a última semana. Próxima semana vai ser um novo quadro. Em breve vocês vão ficar sabendo do novo quadro. Tá bom? Um beijo a todos. Tchau, Thaís. E até a próxima. Tchau, tchau.